Olá, você que nos assiste. Estamos no terceiro episódio do AmaCast. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Eu sou Carla Menezes, eu sou voluntária da Associação Mó Amiga na área de mídia e estou apresentando neste momento esse podcast. Então, gostaria de desejar a todos um ótimo bom dia, boa tarde, boa noite, não importa o horário que você esteja nos assistindo, no nosso canal do YouTube. No terceiro episódio, hoje, né, nós vamos falar sobre um assunto. Gente, é um assunto assim que já tá batido, tá pouco batido, mas que é sempre bom a gente tá falando, que é sobre ansiedade. E a ansiedade tem um dos fatores que mais são importantes nos dias atuais, que tem sido um dos fatores mais importantes para o gatilho dessa ansiedade, que são as redes sociais. Então, eu convido hoje para participar do podcast a nossa amiga e voluntária e também psicóloga Geisa Santos, que vai estar falando um pouco sobre isso, sobre os casos que ela já atendeu como psicóloga e como a gente pode amenizar, né, toda essa questão, já que hoje em dia está praticamente impossível viver sem a internet, sem a rede social. O tema é o seguinte: ansiedade, redes sociais e o caos silencioso na mente do jovem. A nossa entrevistada irá falar sobre saúde mental, controle emocional, autocuidado e como as redes sociais impactam a autoestima e o bem-estar. Seja muito bem-vinda, Geise, a esse podcast. É uma honra receber você aqui. Oi, Carla. É um prazer enorme estar aqui também. Pronto, então vamos começar com a pergunta básica, como eu falei, que é até um pouco já padrão, a gente já sabe que sim, mas eu vou começar com ela porque eu quero que você, como especialista, explique para a gente com mais detalhes. Rede social é um gatilho para ansiedade, principalmente na vida do jovem? Sim, então, hoje em dia a gente sabe que o que falta nas pessoas é a questão do controle, do limite, né? Então, assim, o jovem, hoje em dia, ele não sabe lidar com esse limite, não sabe lidar com esse controle. Então, assim, ele fica muito sensível a tudo que ele vê na internet. E tudo que ele vê na internet é como se fosse um fato, é como se fosse uma verdade para ele. Então, ele não sabe diferenciar do real, do que é filtro e do que está sendo maquiado. Então, assim, o jovem ele começa a desejar, a ver situações que acontecem na vida dos seguidores, das pessoas que eles têm acesso, e começa a desejar isso para si, começa a achar que, está acontecendo alguma coisa, na vida dos meus amigos, está acontecendo isso, na minha não está acontecendo. Fulano começou a namorar, começou a um trabalho, começou a ter algo novo e na minha vida não está acontecendo nada. Então, assim, aí entra a questão da ansiedade, porque ele não sabe o tempo que essas coisas que ele deseja acontecer e que vê na vida dos seguidores, que está acontecendo, ele não sabe quando que vai acontecer na vida dele, não tem como saber. E gera aquela preocupação, gera aquela ansiedade, quando que vai ser. Fulano está começando a academia, já tá evoluindo no corpo, e no meu caso ainda estou do mesmo jeito. Então, assim, ele não sabe lidar, né, com várias informações ao mesmo tempo e com a questão da espera também. É engraçado porque, assim, na rede social é uma coisa que é padrão. A gente vai postar os momentos bons, né? A gente só posta os resultados. Mas o por trás, os bastidores, não tem muito não existe essa preocupação, até mesmo por questão de estética, de postar. Então, às vezes, o jovem vê ali aquela pessoa já evoluindo, como você mesmo falou, já evoluindo na academia, já tendo resultados, mas eu acho que aquilo ali é um processo. E na rede social passa tão rápido, né? E a gente ainda acelera ainda mais receber essa informação, que aí o jovem, a pessoa, isso é independente se é jovem ou adulto, pensa que vai ser rápido também, mas na verdade para aquela pessoa não foi. Geisa, você tem algum exemplo de algum jovem, até mesmo criança ou algum adulto que foi seu paciente, que você recebeu ali como para ter um atendimento, para ter uma conversa, e por questão disso, era uma pessoa que tinha até mesmo uma certa normalidade, mas com o tempo desenvolveu ansiedade, crise de ansiedade por conta da rede social? Sim, então,
Acontece mais assim, mais com o adolescente, né, do que o adulto. Normalmente não vai ficar tão apegado comparado ao jovem, porque geralmente os adultos trabalham, então, digamos, tem um outro foco, né? E o adolescente mais estuda e passa o dia todo no celular, não tem tanto comprometimento. E eu tive uma paciente, uma adolescente, que ela fica o tempo todo no celular. Né? Então, assim, na verdade, não é só a ansiedade, né, que surge, vem também a questão da depressão, porque quando a pessoa fica nas redes sociais, o que acontece? A pessoa, ela tá se esquivando do mundo, se esquivando das pessoas para estar focada ali só no celular, só para tá jogando. E nisso, nessa exclusão social, a gente também vê a questão de estímulo, né? A gente vive a todo tempo sendo estimulado com tudo aquilo que a gente faz. E o nosso cérebro, ele precisa desse estímulo para ele poder estar ativo. Só que o que acontece? Com o celular, é como se ele tivesse só aquele único estímulo. Então, como é que ele vai ter vontade de fazer outras coisas se a pessoa só está no celular? Como é que a pessoa vai ter vontade de sair com um amigo, vai querer ver um filme ou ler um livro se ele está condicionando o estímulo ao prazer somente aquela tela, aquela rede social. Então, assim, é um pouco mais difícil em relação ao tratamento, porque a gente precisa também do controle dos pais. Os pais é super importante nessa intermediação, porque na terapia eu só vou estar com o paciente uma vez na semana, mas quem vai estar constantemente são os pais. Então, é importante também a ajuda dos pais para poder estar fazendo esse controle, porque o adolescente ele não vai fazer, por ele passa o dia todinho no celular. Então, ter a presença dos pais também para monitorar, não, nesse momento você não vai pegar o celular, nesse momento você vai fazer uma outra coisa, vamos fazer uma outra coisa junto, é muito importante. Você tocou numa questão muito importante, Geise, que é a questão dos pais, né? A gente vê que o maior responsável, não só os pais, mas a pessoa responsável ali do adolescente, seja avós, tios, enfim. Mas eles têm como contribuir para que isso até mesmo amenize ou se intensifique. Como você mesmo falou, ter esse controle. É difícil, né? É muito difícil. Tem casos que até os próprios responsáveis, pais, familiares que são responsáveis pelo adolescente já perdeu o controle. Porque sabe se tirar o celular, vai chegar a um ponto de agressividade, vai chegar a um ponto em que, então, meio que já, entre aspas, desistiram. Disseram, não, agora essa luta aí eu não tenho mais como travar. O que você tem a dizer para esses pais? Como, Geisa, você como psicóloga, poderia orientar, como eu te perguntei, né, para um paciente adolescente que está sofrendo com ansiedade por conta do uso contínuo do celular e da rede social, e como pai, eu sou um pai, estou assistindo aqui as entrevistas, o que você teria a dizer para ele? Pronto, Carla, antes de te responder, fazer uma comparação. O celular, o vício do celular, ele funciona a mesma coisa que droga, né, que é uma substância psicoativa. Então, são os mesmos agentes, o que muda é só o meio, que não é uma substância. Então, quando a gente pensa em droga, a gente não fala assim, pare de usar imediatamente. A gente fala em, tipo, redução de danos, de tirando aos poucos. Então, em relação ao celular, seria a mesma coisa, ir tirando aos poucos e substituindo por outra coisa. Porque, vamos pensar, o adolescente está em casa e não tem nada para ele fazer. O que ele vai fazer? Pegar no celular. Então, assim, não é só tirar, é você substituir aquela atividade, aquele celular por uma outra coisa. Por alguma atividade em casa, para sair, para fazer alguma coisa, por algum livro. E também fazer combinados com ele. E é importante, assim, também, o pai mostrar para a criança o quanto que esse uso exacerbado das redes sociais, do celular, está prejudicando. Porque o desejo também tem que partir do jovem, né? Porque não adianta ficar naquela luta infinita do pai tentando tirar o celular e o adolescente não querer. É interessante, assim, ter uma conversa, uma conscientização, que a pessoa entenda o quanto que o celular está fazendo mal e aí fazer
combinados e ir retirando aos poucos, até que a pessoa faça uso do celular de uma maneira bem consciente. E no caso também das crianças, que é uma coisa quando a gente vai muito para locais que exige espera, né, é dar o celular justamente para a criança se aquietar. Então também é importante andar com brinquedo, andar com algum tipo de jogo educativo, com comida, enfim, alguma coisa que possa estar distraindo a criança para não ficar sempre todo o foco. Eu vou ter que esperar, não, então vou pegar o celular para ajudar a passar o tempo. É muito importante isso e a gente percebe que realmente é o que acontece, né? Desde a infância, principalmente nessa geração, a criança está chorando, bota no celular para poder ela ficar quietinha, porque eu preciso trabalhar, eu preciso... E não é julgando, tá, gente? A gente não está aqui para julgar, até porque cada pai, cada mãe, cada pessoa tem sua realidade. Infelizmente, hoje em dia também com o avanço, com o crescimento de home office, então muitas mães e pais precisam estar trabalhando em casa e aí o filho fica em casa e precisa ter uma distração. Não estamos julgando esse fato, né? Não é esse o mérito da questão, mas a gente está querendo tentar amenizar os efeitos que isso vai ter a curtíssimo prazo, como já está tendo o desenvolvimento de crianças com TDAH, né? Questão de desenvolvendo algumas síndromes por conta desse uso excessivo de telas. E aí, Geisa, eu gostaria que você falasse também um pouquinho sobre isso, sobre esse uso excessivo não só da rede social de tela, que é um dos maiores gatilhos, como a gente tem falado aqui, para o desenvolvimento da ansiedade, mas esse uso também de telas no geral, desde a infância, o quanto que isso pode ser prejudicial. Pronto. Tem uma música bem legal que fica rodando nas redes sociais, que é de uma menina cantando, falando assim, não, você não tem TDAH. Não sei se você já viu. Você está só viciado no celular. Então, assim, hoje, se a gente for pegando esse exemplo, né, desse transtorno que você falou, se a gente for olhar hoje, tudo é TDAH, né? Ou TDA. Isso. Então, só que, assim, as pessoas não percebem que quando a gente deixa o nosso cérebro visível a muitos estímulos, vamos pensar, a gente não é uma máquina. A gente, em algum momento, são tantos estímulos que o nosso cérebro ele não vai conseguir processar tanta informação. É a mesma coisa, um exemplo. Se a pessoa está parada e eu dou várias atividades para a pessoa fazer, a pessoa não vai conseguir fazer ao mesmo tempo. Pode ser que pelo menos 2, mas 3, 4, 5... Não vai conseguir. Então, o uso do celular, ele é, assim, tudo muito rápido, né? No tanto que a gente vai passar uma informação, a gente não quer algo longo. A gente quer algo curto e que não faça a gente pensar, que não faça a gente refletir e que seja muito rápido. Então, nesse processamento rápido de informação, nosso cérebro não consegue gravar. Então, se não consegue gravar, não tem atenção. Se não tem atenção, a pessoa é um ciclo, a pessoa também não vai conseguir lembrar. Então, por isso, a pessoa fica, eita, não lembrei. Eita, isso daqui eu esqueci. Então, porque a pessoa está sempre muito rápida. Então, o cérebro ele não consegue gravar as informações que são necessárias. E aí, quando uma criança, ela desde cedo, ela já começa a ser exposta às redes sociais, se for fazer uma comparação, na rede social também usa muita coisa colorida, né? Também muita coisa colorida. E se a gente for vamos fazer uma comparação com a natureza. Se a gente vai para um campo, a gente não vê várias cores. Entendi. É uma coisa assim, a gente vê o céu, vê o verde e algum detalhe que tiver lá de alguma coisa animal, de flores, de rosa, enfim, não é algo que é muito chamativo, que é muito estimulante para o cérebro comparado, tipo, às redes sociais, que é muita coisa, né? Então, assim, quando a criança ela já tem esse acesso, ela já está meio que também, acaba cansando também o cérebro, porque são muitos estímulos, a criança também não consegue... nesses estímulos ter, né, a interpretação deles. E aí pode fazer com que a criança desenvolva uma dificuldade de prestar atenção. Né? Uma dificuldade também, outra coisa, é que quando a gente vai mexer no celular, tudo é rápido. Né? Tipo, clica num canto, a gente não quer que espere carregar, quer que clique e já apareça aquilo que a gente quer. Isso faz também com que reduza o tempo de espera. Porque, assim, a gente quer as coisas rápidas, tá? Na internet vai ser rápido, mas na nossa vida vai ser rápido?
na nossa vida as coisas vão acontecer rápido, do jeito que a gente quer. A gente vai só clicar em algum botão e as coisas na nossa vida vai começar a acontecer. Não, a gente tem que esperar, né? Então, assim, essa coisa simples que é nas redes sociais, aparentemente, mas para nossa vida acaba prejudicando muito, porque de uma maneira inconsciente a gente acaba achando que as coisas que acontecem na rede social, a agilidade que tem da tecnologia vai acontecer no nosso dia a dia, quando na verdade não é assim. E aí a criança nasce desse jeito, não consegue esperar, que as coisas tudo muito rápido, vê que fulaninho conseguiu comprar alguma coisa, que fez alguma viagem, aí, eu quero fazer também, por que a vida de fulano é assim, a minha não é? Então, como eu havia falado no início, o jovem, né, vai se desenvolvendo, criança se torna jovem, ainda assim não sabe lidar. E é por isso também, pegando o tema que você falou, vem aquele caos, tipo, por que as coisas estão acontecendo para os outros e para mim não? Aquela comparação de que o jardim do outro, a grama do outro é bem melhor do que a minha, né? Então acaba trazendo esse grande prejuízo e se tornando também tipo um vício, né? Porque geralmente a pessoa tá nas redes sociais e, dependendo do jovem, vai para onde? Para os jogos também, né? Que agora tem esses jogos online que a pessoa também consegue conversar, consegue dialogar e afasta mais ainda do convívio social para ter aquele convívio com as pessoas que você nem sabe se realmente são aquelas que estão falando. É interessante porque você falou uma coisa que me chamou a atenção. O nosso cérebro, ele vai ficar acostumado a receber informações rápidas, ele está acostumado a ver tudo muito rápido, a tudo ser num clique, tudo ser instantâneo. E aí, quando a gente vem para a realidade, a gente vê que não é bem assim. O mundo não é tão colorido assim, né? As coisas acontecem, tem um tempo para poder acontecer, tem um tempo para poder se colher aqueles resultados. E aí, a gente se condiciona nessa situação. Aí, como você falou, eu não consigo prestar atenção, eu não consigo porque eu desenvolvi isso porque eu não consigo. Não, a questão não é porque você não consegue prestar atenção ou porque você já condicionou o seu cérebro a ficar recebendo as informações rápidas. E aí, só para acrescentar mais, Carla, outra coisa também é que, assim, pelo fato de tudo ser rápido e curto, essas pessoas que têm ansiedade não conseguem nem assistir um filme. E, assim, eu já tive vários pacientes que filme, trechos de 20 minutos não conseguia ficar focado, parado para assistir. Quem dirá assistindo uma aula, isso, né? Quem dirá passar justamente. uma manhã, uma tarde assistindo 40, 50 minutos isso, de uma aula de um professor. Porque, assim, na rede social, os assuntos vão se mudando, vão ficando diferente. Quando a gente vai para o filme, é uma continuação. A gente vai para aula, é uma continuação. Então, tipo assim, não tem nada de novo, não vai ter nada de atraente. Então, por isso que a pessoa não consegue ficar focado numa aula, não consegue ficar focado em uma conversa quando é um assunto longo. E tudo isso porque a pessoa condicionou ao cérebro a prestar atenção, a ter um foco em momento curto, por causa daqueles reels que a gente assiste, que é menos de 1 minuto. É um assunto bem delicado. Eu acho que até mesmo um episódio de podcast seria pouco para a gente poder falar sobre essa questão. Mas, Geisa, a gente está no mês de setembro, certo? Você falou aí a respeito do desenvolvimento também da depressão, que é outro assunto também que daria aí pano para manga, né, de tanta... Mas vamos tentar fazer aqui uma breve reflexão sobre isso. Esse mês a gente está justamente lidando com a conscientização, né, Setembro Amarelo, com relação a não só depressão, contra o suicídio, contra ansiedade. Então, qual a importância, Geisa, dessa conscientização, da gente focar nesses assuntos que antes era um pouco de tabu, antes não era muito falado, mas hoje em dia tem que ser falado e tem que ser exposto como realmente tirando um mês para se falar sobre isso. Qual a importância? Pronto, assim, na verdade, é tirado, né? Toda a conscientização pública é tirado um mês para poder falar sobre. Só que aí o suicídio, a gente sabe que não acontece só no mês de setembro, que a conscientização não deveria ser somente no mês de setembro, e sim ser
é uma conscientização constante, mas antes da conscientização, a gente teria que começar tudo começa na infância, né? Tudo que a gente for olhar, tem um errinho que aconteceu na infância. Então, a conscientização deveria começar já na infância, da criança entender a importância da vida, porque não são divulgadas, mas existem casos de suicídio infantil. E, na verdade, quando é divulgado normalmente como um acidente doméstico e não como um suicídio. Então, da criança entender qual é a sua importância aqui no mundo que ela veio, né? Qual é a sua contribuição, mesmo sendo, assim, tão pequena. E, assim, o importante da criança também se sentir amada, porque essas pessoas que chegam ao ponto de tirar a sua vida, elas não se sentem, né? Não tem a questão do amor de si e o amor dos outros. Então, começando já desde a infância, é uma forma também de prevenir que isso aconteça. Obviamente que durante o desenvolvimento dela, pode acontecer, a partir até da adolescência, da vida adulta, pode acontecer situações que ela venha a querer desistir da vida. Mas, começando já da infância, é uma maneira de prevenir isso. E, assim, hoje nas escolas também está se falando muito do projeto de vida, que é o objetivo do adolescente já mentalizar como que vai ser lá na frente, né, de todo o planejamento. Mas aí, uma coisa que é muito importante é o adolescente, o sujeito em si, sempre procurar ajuda, porque às vezes tem aquela questão, eu sei, eu resolvo sozinho, eu dou conta, né? E aí também tem os pensamentos intrusivos, né? Os pensamentos negativos, que vêm para todo mundo, só que aí o adolescente, a mente ser um caos, está em desenvolvimento, não sabe lidar com aquilo, então pega tudo e guarda para si, né? Aí também acaba vendo as coisas na rede social e vê que as coisas com ele não tá andando. Então, assim, é importante que o jovem ele tenha um ambiente acolhedor em todo canto que ele vá. Seja na escola, porque na escola também é onde tem vários conflitos, já inicia-se os conflitos a partir da convivência com o outro, de ter uma pessoa diferente, de ter também uma mistura com outras pessoas de criações diferentes também, né? Aprendizado diferente. E ter o suporte e o apoio dentro de casa, porque os pais, eles representam combustível para o adolescente. Então, se o pai não está ali presente, se o pai não representa, o pai, eu digo os genitores, eles não representam uma figura de importância para a criança, para o adolescente, como é que ele vai se sentir? Ele não vai se sentir um ninguém. E uma pessoa que se sente um ninguém, faz sentido estar aqui nesse mundo? Na cabeça deles, aparentemente não, né? Então, essa prevenção ela tem que começar desde cedo, desde quando se iniciou na escola, conversar sobre a importância da criança estar ali, que é um sujeito no mundo, mas não é um sujeito como qualquer outra pessoa, e sim tem a sua importância, a sua relevância. É importante demais a gente falar sobre isso e o jovem e o adolescente saber da sua importância no mundo. Geralmente, quando eu já tive esses tipos de pensamentos, justamente na minha pré-adolescência ali, de que realmente a minha existência não faria diferença aqui para os meus pais. Tive muitos conflitos familiares e para eles, se eu tivesse ali ou não, e pensava mais, se eu não tivesse, seria até melhor para eles. E pode ser que seja o pensamento desse jovem hoje. Eu sou um peso para os meus pais, minha mãe não me queria quando engravidou de mim, eu não... Então, às vezes, e nem às vezes é real, é coisa da cabeça dos pensamentos intrusivos, mas aí ele acha que aquilo ali é real por uma atitude, por um comportamento ali, como você falou dos genitores ou das pessoas responsáveis, que falou algo, que isso aí também é muito importante, falou algo para aquela criança e aquela criança guardou aquilo ali como assim, tá vendo? Eu sou um estorvo, E isso vai alimentando esse desejo de suicídio, vai alimentando a depressão, vai alimentando esse sentimento. E aí depois aconteceu. Poxa, mas do nada, a fulana era tão boa, a fulana estava tão bem, ela estava aqui entre a gente e tal, nem aparentava que queria cometer isso, mas aconteceu. Mas desde que foi uma palavrinha, uma coisinha
que marcou ali e aquela criança disse, não, eu não sirvo para estar nesse mundo. Isso. E assim, também um dos maiores problemas, né, que se tem é que hoje em dia as pessoas não estão preparadas para lidar com frustração. Tem um mecanismo que a gente começa a estimular na criança logo cedo, que é a resolução de problemas. Como que a gente faz geralmente na terapia? A gente cria algum tipo de dificuldade para a criança. Uma delas, um exemplo, eu já peguei o durex e já coloquei assim na passagem da porta, e aí a criança tinha, aparentemente, qual era o desafio dela? Então, não vou conseguir passar. É um problema para ela resolver. Como é que eu vou passar do canto da porta que eu tô para outra? E aí, nisso, a criança começa a desenvolver a parte de pensar, de refletir, de buscar solução. Isso desde cedo, tipo, eu comecei fazendo isso com um paciente, ele tinha 1 ano e 6 meses. E aí, o que a criança começou a fazer? Começou a pegar o negócio e puxar. Então, isso é uma coisa aparentemente tão simples, mas que para o cérebro ajuda tanto porque está estimulando a desenvolver resolução de problema. Exemplo, tem um pote lá em cima de biscoito, e aí a criança não consegue alcançar. Então, só o fato da criança pensar, então, eu vou pegar uma cadeira e vou subir, ela está resolvendo um problema. E hoje em dia, a gente não tem jovens, assim, pessoas que são de resolver problema. Ao contrário, tem um problema aí, não conseguem ultrapassar, não conseguem pensar, não conseguem refletir como que vão fazer para resolver. Então, geralmente são aquelas pessoas que não sabem lidar com frustração. Mas como que isso começou? Lá na infância. O pai talvez deu tudo aquilo que a criança quis, cedeu para tudo, a criança nunca precisou chorar, nunca precisou lidar com nada, porque o pai estava sempre favorecendo aquilo. E a gente olha assim para a vida de todo mundo, a gente vai ter problema. Vai ter circunstâncias que a gente vai se sentir tentado a parar, que a gente talvez não vai conseguir prosseguir naquele momento, mas aí entra a resolução do problema. Eu tô com essa dificuldade aqui, o que eu vou fazer para resolver? Eu vou ficar sentada, eu vou pensar, eu vou pegar uma cadeira e vou subir, vou fazer a minha parte. Então, assim, as pessoas não sabem lidar com o problema. Então, não sei lidar com o problema, então o único jeito, eu vou me matar. Eu vou fazer alguma coisa para acabar com essa dor que eu tô sentindo. Porque o nosso cérebro, ele é viciado em sentir prazer. É algo bom pra gente, né? Quem não gosta de sentir prazer nas atividades que faz, em comida e tal. E aí, quando vem um desprazer, o cérebro não sabe lidar. Mas por que ele não sabe lidar? Porque não foi treinado. Não foi treinado, justamente. Falou a palavra perfeita. Não houve aquele treinamento para saber lidar com as frustrações. E saber que errar é humano, vai acontecer. Nem toda vez, se der exemplos básicos, que pra gente que, né, tirar o durex da frente, pegar um banco, subir numa cadeira para pegar, são soluções que a gente já sabe, é óbvio. Mas para uma criança, já teve um esforço. Então, já foi uma forma de treinar. Quando chega na fase adulta, ele vai lidar com situações, problemas muito maiores, tendo que tomar decisões muito maiores. Mas aí o cérebro já está acostumado. Não, eu sei que tem que ter um caminho. E eu vou ter que pensar, que é outra questão que a gente tem que trabalhar muito, sair do conforto e pensar... Do chat GPT, que já pensa pela gente. Exatamente. Que daí já é outra questão que também está acumulando, né, nessa questão. E aí, vou pensar o que eu vou fazer, o que eu tenho que fazer para solucionar esse problema. E eu tenho que ter solução para tudo? Não. Eu tenho que pedir ajuda. Se eu tentei de todas as formas não deu certo, eu vou pedir ajuda. E se não der certo, vou me frustrar, mas acontece. Na próxima eu acerto. E a nossa vida vai ser de tentativas e erros e acertos, mas nem sempre vai ser perfeito, tudo acerto, né? Isso. E, Geisa, a gente já está caminhando para o final, certo? Porque é o que eu costumo falar aqui, a conversa quando é boa, ela passa rápido, voando. E eu gostaria de falar um pouquinho... antes de encerrar, sobre os atendimentos, né, da Associação Mão Amiga, no qual você é voluntária. Inclusive, esse assunto que a gente está debatendo aqui hoje, ele foi
assunto de uma palestra do projeto Construindo Campeões, que é o que a gente vem falando aqui durante todos os episódios do podcast. O projeto Construindo Campeões, ele trouxe cursos profissionalizantes e ainda está em andamento com a evolução, aí, com o crescimento de mais outros cursos profissionalizantes, mas também palestras. E a gente viu aqui no primeiro episódio, com o coordenador Gilson, que teve palestras de como preparar currículo, de como o jovem se preparar para o mercado de trabalho, mas a gente também se preocupa com o bem-estar e com a mente do jovem, né? Então, não é só preparar, né? O projeto não é só preparar como profissional, não só apenas preparar para que ele esteja apto para o mercado de trabalho, mas também como está a mente desse jovem, como é que está o emocional. E por isso que a gente tem um apoio da psicóloga, porque às vezes o problema não é falta de preparação, às vezes o problema do jovem ficar nervoso na entrevista não é porque ele não está preparado, mas sim porque é algo emocional. E a gente tem também esse acompanhamento emocional e psicológico. Inclusive, na Associação Mão Amiga, a Geisa faz atendimentos, né? Seja na filial de Bahia, como aqui na sede em João Pessoa. E eu gostaria que você falasse um pouquinho como é esses atendimentos e o que a pessoa precisa fazer para poder agendar. Conta pra gente como é que é. Pronto. Primeiramente, tem o reconhecimento da demanda, porque geralmente as pessoas confundem muito psicólogo com psiquiatra, então já vem a questão atrás da medicação. Então, a secretária da associação que fica responsável para fazer essas marcações, e fazendo essas marcações, ela já identifica primeiramente a idade, qual seria o motivo, né, de procurar o psicólogo, qual seria a demanda, porque dependendo do que seria, a gente já faz logo o encaminhamento para algum outro serviço. E os atendimentos, eles funcionam uma vez na semana e tem a duração de 30 minutos. E tem a opção também, tanto de ser presencial, como também de ser remoto, de fazer online. Ah, legal. E se você teria, Geisa, algum exemplo de algum atendimento que você acompanhou na associação e hoje a pessoa está desenvolvendo, a pessoa está conseguindo ter bons resultados? Pronto, eu tenho 2 que me chamaram muita atenção, que me chamou muita atenção. Um é de TEA e o outro é de ansiedade. Desculpa, Geisa, diz pra gente a diferença TEA, o significado TDAH, pra gente poder... Pronto, o TEA é o transtorno do espectro autista e o TDAH é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Ou o TDA, que é sem a hiperatividade, que é o transtorno de déficit de atenção. Certo. Aí, qual dos dois você quer? Não. De ansiedade, o exemplo... E pode continuar com o exemplo. Pronto. O da ansiedade foi de uma senhora de 40, na faixa dos 40 anos. Então, era uma pessoa que tinha várias crises de ansiedade, chorava o tempo todo, gritava o tempo todo, e as pessoas ouviam isso, né? Sabia quando ela estava em casa, porque era uma pessoa totalmente que não tinha controle das emoções. Pelo fato de ser uma senhora, se não era alguém que estava vinculada à rede social, mas por tudo aquilo que já passou na vida, acabou desenvolvendo, que é o TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. E aí, com a presença dos atendimentos, né, porque só vai funcionar se a pessoa vir, a pessoa manter a frequência. Se a pessoa não manter a frequência, não tem como a terapia surgir efeito. E aí, hoje em dia, ela está bem controlada, consegue lidar melhor com as emoções, não tem mais crise de choro. A crise de ansiedade, às vezes, acontece sim por algumas situações ainda que ela não está sabendo lidar, mas até os vizinhos falam, né, segundo o que ela me relatou, que não sabe nem quando ela está em casa, porque não escuta mais os gritos, não escuta mais o choro dela. Então, isso eu fico feliz porque... Não só porque está dando resultado, mas porque ela está fazendo a parte dela. Porque quando a pessoa está no processo de psicoterapia, a pessoa tem que fazer a sua parte. Uhum. A pessoa tem que aprender e colocar em prática, a lidar com os seus sentimentos, a lidar com os pensamentos, que é o principal, e colocar em prática o que é falado na terapia. Porque se não colocar em prática, não tem como eu fazer pela pessoa. E posso falar do autista? Sim, também? sim, com certeza.
Essa criança tem 5 anos e ela não entrava na sala de jeito nenhum para fazer os atendimentos. Só entrava com os pais e era uma criança que chorava muito o tempo todo. Era 30 minutos de terapia, 30 minutos chorando. E assim, foi um avanço, como eu posso dizer, que foi muito demorado, que foi, de fato, a curto prazo. E depois de 1 ano de terapia, de tentativa, né? Porque quando a gente fala de atendimento com pessoas com espectro autista, a gente não pode desistir. E hoje em dia a criança me chama assim, no sentido de pega a minha mão, me leva para dentro da sala, entra sozinho, sem os pais. Se os pais tentarem entrar na sala, ele empurra e fecha a porta. Não chora mais nas terapias, está totalmente assim, como eu posso dizer? Fugiu a palavra. Mas está totalmente adaptado, no caso, à terapia. Então, assim, isso também me deixa muito feliz, porque tanto se eu tivesse desistido, porque era uma criança extremamente agressiva, e a mãe também tivesse desistido, a gente não estaria colhendo os frutos que a gente está colhendo agora. Tudo através da persistência, fazendo a minha parte e a mãe também fazendo a parte dela. É uma paciência, de passinho por passinho, devagarzinho, e aí vai alcançando os objetivos. Isso é muito importante a gente ressaltar também. Geisa, muito obrigada, tá, pela presença, por tudo que você trouxe aqui para a gente. Foi bem rápido, foi muito pouco, mas eu tenho certeza que foi bem produtivo. E essas informações vão estar ajudando aí, eu tenho certeza, muitas famílias. E essa é a mensagem. Não desista, não deixe de lutar por seu filho, seu neto, seu sobrinho, porque existe uma saída, existe uma solução e a gente tem que buscar essa ajuda, né? Então, olhar e dizer, poxa, eu não consigo sozinha, mas eu vou buscar ajuda, seja de um profissional, seja de um familiar, seja de um amigo, enfim. Mas busque essa ajuda. E a Associação Mão Amiga está de portas abertas para lhe receber. Então, se você... eu preciso de ajuda, mas eu não tenho condições de pagar uma consulta com a psicóloga, procura a gente nas nossas redes sociais, a AMA Oficial PB, que é a rede social da AMA aqui de João Pessoa, e a AMA Filial Bahia, que é lá da cidade do município de Bahia. Fala com a gente, manda um direct, olha, como é que eu faço para poder me cadastrar, ser um beneficiário da associação e ter direito ao serviço com a psicóloga. Estou com meu filho que tem autismo, enfim, seja qual for a sua questão e você precisa, até mesmo você mesmo, pai, mãe, que, como o caso que a Geisa falou, já é uma pessoa de 40, 50 anos, mas tem seus conflitos internos, a gente está aqui totalmente abertos para ajudar você. E no nosso YouTube, Associação Mão Amiga, que é onde vai estar sendo, onde você está assistindo a gente, né, esse podcast, você pode voltar lá e ver outros vídeos, outros podcasts, inclusive vídeos com os nossos trabalhos, né, com o trabalho já de benefício às pessoas, né, eventos que a gente já realizou. Então, todo o nosso trabalho está lá também, fora esses episódios do podcast, da AmaCast. Então, é isso. Foi um prazer enorme estar com vocês e até a próxima. Tchau, tchau.